A música pulsante ainda ecoava nos ouvidos de Rafa quando ele saiu da boate, seguido por Camila e Bruno. O ar gelado da madrugada cortava seus rostos suados, contrastando com o calor abafado do ambiente que acabavam de deixar. Eram 3 da manhã e as ruas estavam praticamente desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes no asfalto rachado. Cara, que festa insana! Gritou Rafa, ainda eufórico, passando a mão pelos cabelos desarrumados. Aos 17 anos, ele sempre foi o líder do grupo, aquele que tomava as decisões e puxava os outros para as aventuras. A Ana estava te olhando a noite toda, Bruno. Bruno corou até a raiz dos cabelos loiros, empurrando os óculos no nariz. Ah, para com isso, Rafa. Você sabe que eu fico nervoso com essas coisas. Ele olhou ao redor, notando como as ruas pareciam diferentes àquela hora. Mais sombrias, mais ameaçadoras. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele atribuiu ao frio da madrugada. Camila riu, balançando os cabelos cacheados. Bruno, você precisa se soltar mais. A vida é curta demais para ficar com medo de tudo. Ela era a mais esperta do trio, sempre conseguindo pensar com clareza mesmo nas situações mais tensas. Aos 16 anos, já demonstrava uma maturidade que impressionava os amigos. Eles caminharam pela avenida principal, passando por lojas fechadas com grades metálicas e grafites desbotados nas paredes. O som de seus passos ecoava entre os prédios, criando um ritmo hipnótico que parecia acompanhar as batidas aceleradas de seus corações. Ainda sob o efeito da adrenalina da festa. Vocês viram aquela Kombi estranha parada na frente da boate? Perguntou Bruno, olhando por cima do ombro. Parecia meio antiga demais, sabe? Como se fosse dos anos 80. Bruno, você tá vendo coisas? Riu Rafa, dando um tapa nas costas do amigo. Deve ter sido só uma van de som ou alguma coisa assim. Relaxa, cara. Mas Camila franziu a testa. Ela também havia notado o veículo. Uma Kombi branca e enferrujada, com vidros escuros que impediam de ver o interior. Havia algo perturbador naquela van, algo que fazia seu instinto gritar que algo estava errado. Na verdade, eu também vi. Tinha uma vibe estranha mesmo. Eles viraram na Rua das Palmeiras, uma via estreita que cortava um bairro residencial antigo. As casas eram baixas e geminadas, com muros altos e portões de ferro. Algumas janelas ainda tinham luz acesa, mas a maioria estava mergulhada na escuridão. O vento frio fazia as folhas das árvores sussurrarem, criando uma sinfonia sinistra que parecia segui-los. Cara, tô com uma fome absurda, reclamou Rafa, parando em frente a um bar 24 horas que estava fechado. Que droga, até o seu Joaquim fechou cedo hoje. Tem aquele posto na saída da cidade, sugeriu Camila. Sempre tem alguma coisa aberta lá. Ela parou de andar abruptamente, sentindo um frio estranho percorrer sua nuca. Era como se alguém a estivesse observando. Virou-se lentamente, vasculhando as sombras com o olhar. Bruno também parou, seguindo o olhar de Camila. O que foi? Não sei. Tenho a impressão de que estamos sendo seguidos. Ela manteve a voz baixa, mas firme. Seus instintos raramente a enganavam. E agora eles estavam em alerta máximo. Rafa revirou os olhos. Vocês dois estão paranoicos. É só o cansaço da festa. Mas mesmo ele começava a sentir uma sensação estranha, como se olhos invisíveis os acompanhassem a cada passo. Eles continuaram caminhando, agora em um silêncio tenso. O bairro residencial deu lugar a uma área mais comercial, com galpões abandonados e terrenos vazios cercados por alambrados. A iluminação ficou mais esparsa, com postes queimados criando bolsões de escuridão absoluta. Foi então que ouviram o ruído, um motor diesel roncando baixinho como um animal ferido. O som vinha de trás deles, mantendo sempre a mesma distância. Quando aceleravam o passo, o motor acelerava também. Quando diminuíam a velocidade, ele fazia o mesmo. Vocês estão ouvindo isso? Sussurrou Bruno, sua voz tremendo ligeiramente. Camila assentiu, seu coração começando a acelerar. É um carro nos seguindo.
Ela se virou rapidamente, tentando identificar o veículo na escuridão. 2 faróis amarelados brilhavam a cerca de 50 metros de distância, mas a forma do carro permanecia oculta nas sombras. Vamos acelerar o passo, decidiu Rafa, assumindo naturalmente a liderança. Se realmente estão nos seguindo, precisamos chegar a um local com mais movimento. Eles aumentaram a velocidade, quase correndo agora. O ruído do motor acompanhou o ritmo, mantendo sempre a mesma distância ameaçadora. O som parecia ecoar entre os prédios vazios, amplificado pela arquitetura urbana decadente. Dobraram uma esquina e se encontraram na rua industrial. Uma via larga, mas completamente deserta àquela hora. Galpões enormes se erguiam como monumentos sombrios de cada lado. Suas janelas quebradas, parecendo olhos vazios, observando a fuga dos adolescentes. Ali, gritou Camila, apontando para um posto de gasolina no final da rua. As luzes neon ainda estavam acesas, criando uma ilha de segurança na escuridão circundante. Eles correram em direção ao posto, seus passos ecoando no asfalto. Mas quando olharam para trás, viram claramente pela primeira vez o veículo que os perseguia. Era uma Kombi branca, enferrujada e antiga, a mesma que Bruno havia visto em frente à boate. Ela se movia lentamente, quase deslizando sobre o asfalto, seus faróis amarelados parecendo olhos predadores fixados em suas presas. Merda, murmurou Rafa, sentindo o sangue gelar em suas veias. Quando chegaram ao posto de gasolina, descobriram que ele estava abandonado. As bombas estavam envoltas em fita de segurança amarela, as janelas da loja tinham placas de fechado e aluga-se. A luz neon piscava esporadicamente, criando um efeito estroboscópico que tornava tudo ainda mais surreal. Não pode ser, gemeu Bruno, olhando ao redor desesperadamente. Esse posto sempre ficava aberto. A Kombi parou do outro lado da rua, seu motor ainda roncando baixinho. Os faróis permaneceram acesos, iluminando os 3 amigos como holofotes em um palco. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Apenas o ronco do motor e o zumbido intermitente da luz neon quebravam o silêncio da madrugada. Então, lentamente, a porta lateral da Kombi se abriu. Uma figura saiu do veículo. Mesmo na penumbra, puderam ver que se tratava de alguém vestido com roupas coloridas e brilhantes. A silhueta era grotesca, desproporcional, como se não fosse completamente humana. Vocês estão vendo isso? Sussurrou Camila, agarrando o braço de Rafa. A figura começou a se aproximar e, gradualmente, seus detalhes se tornaram visíveis sob a luz vacilante do posto. Era um palhaço, mas não o tipo que fazia festas infantis. Seu rosto estava pintado de branco, com um sorriso vermelho que se estendia muito além dos lábios naturais. Os olhos eram cercados por círculos negros profundos e algo metálico brilhava em sua mão direita. Uma faca. Corram! Gritou Rafa. Mas antes que pudessem se mover, uma segunda figura emergiu da Kombi. Outro palhaço, este com um sorriso literalmente costurado no rosto, com fios grossos e manchados de sangue. Seus dentes eram afiados como os de um tubarão, e uma risada aguda e histérica ecoou pela rua deserta. "Olá, crianças", disse o primeiro palhaço, sua voz soando como vidro sendo triturado. "Querem brincar conosco?" Os 3 adolescentes se entreolharam por uma fração de segundo. O terror estava estampado em seus rostos, mas havia algo mais, a determinação de sobreviver. "Corram!" berrou Rafa novamente, e eles correram, deixando para trás o posto abandonado e os risos macabros que começavam a ecoar pela madrugada, perseguindo-os como uma sinfonia do inferno. A primeira parte do pesadelo havia começado. Na escuridão da madrugada, uma Kombi amaldiçoada e seus ocupantes demoníacos transformariam aquela noite em um jogo mortal de gato e rato pelas ruas desertas da cidade. Os pés de Rafa bateram no asfalto com força desesperada enquanto ele liderava a fuga pela rua industrial.
Atrás deles, as risadas histéricas dos palhaços ecoavam entre os galpões abandonados. Um som que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. O eco distorcia as gargalhadas, transformando-as em algo sobrenatural e aterrorizante, apontando para uma viela estreita entre dois prédios comerciais. Sua mente trabalhava rapidamente, calculando rotas de fuga mesmo em meio ao pânico. Se cortarmos pelo centro, chegamos na delegacia. Bruno tropeçou em um buraco no asfalto, quase caindo, mas Rafa o segurou pelo braço. Vamos, cara! Não para! O coração de Bruno batia tão forte que ele sentia como se fosse explodir no peito. Seus óculos escorregavam pelo nariz suado, mas ele não tinha tempo para ajustá-los. Eles se enfiaram na viela, suas respirações ofegantes criando pequenas nuvens de vapor no ar gelado. As paredes dos prédios os cercavam como um túnel claustrofóbico, coberto de pichações e lixo acumulado. O cheiro de urina e mofo invadia suas narinas. De repente, o ronco da Kombi ecoou na entrada da viela. Os faróis amarelados iluminaram o corredor estreito, projetando as sombras dos adolescentes nas paredes como figuras distorcidas e gigantescas. Como eles chegaram tão rápido? Ofegou Bruno, olhando por cima do ombro. A Kombi não cabia na viela, mas isso não impediu que os palhaços descessem do veículo. O primeiro palhaço, aquele com o sorriso costurado, apareceu na entrada da viela. Sua silhueta se recortava contra a luz dos faróis como uma aberração saída do inferno. Ele segurava uma faca enferrujada que brilhava sinistros reflexos metálicos. Crianças travessas, cantarolou o palhaço, sua voz ecoando pelas paredes. Não devem correr na escuridão. Podem se machucar. Os três amigos correram ainda mais rápido, seus pulmões queimando com o esforço. A viela parecia não ter fim, se estendendo pela eternidade como um pesadelo labiríntico. Do fundo, chegou até eles o som de passos pesados e metálicos se aproximando. Ali na frente, gritou Camila, vendo uma luz no final da viela. É a Praça do Mercado. Eles emergiram na praça, um espaço aberto, cercado por lojas antigas e um mercado municipal fechado. Algumas árvores esparsas projetavam sombras retorcidas sob a luz dos postes. Bancos de concreto e uma fonte seca completavam o cenário desolado. Rafa parou por um segundo, olhando ao redor desesperadamente. A delegacia fica a 3 quarteirões daqui. Se conseguirmos... Um objeto metálico voou pelo ar, passando a centímetros de sua cabeça e se cravando na árvore atrás dele. Era uma faca de açougueiro, vibrando no tronco. E Bullseye estava tão perto, riu o segundo palhaço, emergindo das sombras. Este tinha olhos completamente negros, como poços sem fundo, e seus dentes afiados reluziam sob a luz amarelada dos postes. Suas roupas coloridas estavam manchadas de algo escuro que podia ser sangue. O primeiro palhaço apareceu do lado oposto da praça, bloqueando outra saída. Eles haviam se dividido, cercando suas presas como predadores experientes. É um jogo, crianças, disse o palhaço dos dentes afiados, tirando mais facas de dentro do paletó listrado. Vocês correm, nós caçamos. Simples assim. Bruno estava tremendo descontroladamente, mas foi ele quem gritou. A igreja! A igreja do outro lado da praça. Camila viu a torre da igreja do Rosário se erguendo além da praça. Boa, Bruno, vamos! Eles correram em direção à igreja, zigue-zagueando entre os bancos para evitar mais facas que voavam em sua direção. Uma delas rasgou a manga da camisa de Rafa, deixando um corte superficial em seu braço. Merda! Ele gritou, mas não parou de correr. As risadas dos palhaços o seguiam como uma trilha sonora demoníaca. Não eram risadas humanas. Eram algo distorcido, como se viessem de gargantas que não foram feitas para sons humanos. A igreja estava com os portões trancados, mas havia um buraco na grade lateral por onde conseguiram se esgueirar. O pátio da igreja era um labirinto de túmulos antigos e estátuas de santos, suas faces serenas contrastando grotescamente com o terror da situação. A Torre do Sino, sussurrou Camila, apontando para uma porta lateral da igreja. Se conseguirmos subir lá,
Podemos ver toda a cidade e gritar por ajuda. Eles correram entre as lápides, tropeçando ocasionalmente em pedras soltas e raízes expostas. As estátuas pareciam observá-los com olhos de pedra, seus rostos santos transformados em máscaras sinistras pela luz fantasmagórica da lua. Atrás deles, ouviram o som de metal cortando metal. Os palhaços estavam forçando a entrada. Mais rápido! Ordenou Rafa, empurrando os amigos em direção à porta da igreja. A porta estava destrancada. Um pequeno milagre em meio ao pesadelo. Eles entraram na igreja, suas respirações ecoando no espaço sagrado. Bancos de madeira se alinhavam em fileiras perfeitas e um crucifixo gigantesco dominava o altar ao fundo. A escada da torre fica ali, disse Bruno, apontando para uma porta pequena ao lado do altar. Sua voz ecoou estranhamente na nave vazia. Eles correram pelo corredor central, seus passos soando como tiros na quietude sagrada. Quando chegaram à porta da torre, ouviram um estrondo vindo do pátio. Os palhaços haviam quebrado a grade. A escada da torre era estreita e íngreme, feita de pedras antigas, cobertas de musgo. Eles subiram rapidamente, apoiando-se na parede úmida. A cada degrau, podiam ouvir os sons da profanação lá embaixo. Bancos sendo derrubados, ornamentos sendo quebrados. Vamos profanar este lugar sagrado, ecoou a voz distorcida de um dos palhaços. Deus não pode protegê-los aqui. Chegando ao topo da torre, encontraram o sino gigantesco e uma vista panorâmica da cidade. Rafa correu para uma abertura e começou a gritar: "Socorro! Alguém nos ajude! Estamos na Igreja do Rosário." Sua voz se perdeu na vastidão da noite urbana. A cidade parecia completamente morta, sem uma alma viva para ouvir seus pedidos desesperados. Camila verificou o celular, sem sinal. "Estamos isolados." Bruno olhou para baixo pela escada e viu uma luz se aproximando lentamente. "Eles estão subindo." A luz era uma lanterna segurada por um dos palhaços. A cada degrau que subia, sua risada ficava mais alta, mais próxima, mais aterrorizante. "Temos que descer pela parte externa", disse Rafa, examinando a estrutura da torre. "Tem uns cabos e encanamentos que podemos usar." "Você tá louco?" protestou Bruno. "É muito alto." "Prefere morrer na queda ou nas mãos desses demônios?" replicou Camila, já verificando a resistência dos cabos externos. A luz da lanterna estava mais próxima. Podiam ouvir a respiração pesada e irregular de quem subia, intercalada com risadas baixas e ameaçadoras. "Crianças!" chamou a voz do palhaço, agora muito próxima. "Não há para onde correr lá em cima. Desçam e brinquemos um pouco." Rafa tomou a decisão. "Vamos descer pela lateral. Camila primeiro, depois Bruno, eu por último." Camila passou as pernas por cima da mureta de pedra e começou a descer pelos cabos. Seus dedos estavam gelados e escorregadios, mas ela forçou-se a manter a calma e a concentração. Cada movimento era calculado, cada apoio testado antes de transferir o peso. Bruno a seguiu, tremendo tanto de medo que quase perdeu a pegada várias vezes. "Não consigo", murmurou. "Sim, você consegue", encorajou Camila lá de baixo. "Só não olhe para baixo." Quando Rafa começou a descer, a cabeça do primeiro palhaço apareceu no topo da torre. Era o dos dentes afiados, e seu sorriso predatório se alargou ao vê-los escapando. "Ratos inteligentes", riu o palhaço. Mas ratos mesmo assim. Ele não tentou segui-los pela lateral da torre. Em vez disso, desapareceu de volta na escada. Rafa percebeu, com um horror crescente, que o palhaço estava indo interceptá-los no térreo. Eles correram em direção ao buraco na grade, mas quando estavam a poucos metros de distância, o segundo palhaço, aquele com o sorriso costurado, emergiu das sombras ao lado da saída. Surpresa! Gargalhou, bloqueando o caminho com uma machadinha em cada mão. Estavam encurralados. Um palhaço na saída, outro saindo da igreja. O pátio do cemitério se transformou numa arena de morte, com lápides antigas como testemunhas silenciosas do que estava para acontecer. "Fim da brincadeira de esconde-esconde", disse o palhaço dos dentes afiados, saindo da igreja com uma corrente enferrujada arrastando atrás de si. "Agora vamos brincar de médico."
Rafa olhou ao redor desesperadamente, procurando qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seus olhos pousaram em uma cruz de ferro que havia caído de um túmulo antigo. "Bruno, Camila", murmurou baixinho. "Quando eu der o sinal, corram para lados opostos. Vou tentar distraí-los." Os palhaços se aproximavam lentamente, saboreando o medo de suas vítimas. Suas risadas se misturavam numa sinfonia demoníaca que ecoava entre os túmulos sagrados. A segunda parte do pesadelo estava chegando ao fim, mas o pior ainda estava por vir. Na escuridão da madrugada, entre cruzes e anjos de pedra, a luta pela sobrevivência estava prestes a começar. A música pulsante ainda ecoava nos ouvidos de Rafa quando ele saiu da boate, seguido por Camila e Bruno. O ar gelado da madrugada cortava seus rostos suados, contrastando com o calor abafado do ambiente que acabavam de deixar. Eram 3 da manhã e as ruas estavam praticamente desertas, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes no asfalto rachado. "Cara, que festa insana!" gritou Rafa, ainda eufórico, passando a mão pelos cabelos desarrumados. Aos 17 anos, ele sempre foi o líder do grupo, aquele que tomava as decisões e puxava os outros para as aventuras. "A Ana estava te olhando a noite toda, Bruno." Bruno corou até a raiz dos cabelos loiros, empurrando os óculos no nariz. "Ah, para com isso, Rafa. Você sabe que eu fico nervoso com essas coisas." Ele olhou ao redor, notando como as ruas pareciam diferentes àquela hora. Mais sombrias, mais ameaçadoras. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele atribuiu ao frio da madrugada. Camila riu, balançando os cabelos cacheados. "Bruno, você precisa se soltar mais. A vida é curta demais para ficar com medo de tudo." Ela era a mais esperta do trio, sempre conseguindo pensar com clareza mesmo nas situações mais tensas. Aos 16 anos, já demonstrava uma maturidade que impressionava os amigos. Eles caminharam pela avenida principal, passando por lojas fechadas com grades metálicas e grafites desbotados nas paredes. O som de seus passos ecoava entre os prédios, criando um ritmo hipnótico que parecia acompanhar as batidas aceleradas de seus corações. Ainda sob o efeito da adrenalina da festa. "Vocês viram aquela Kombi estranha parada na frente da boate?" perguntou Bruno, olhando por cima do ombro. "Parecia meio antiga demais, sabe? Como se fosse dos anos 80. "Bruno, você tá vendo coisas?" riu Rafa, dando um tapa nas costas do amigo. "Deve ter sido só uma van de som ou alguma coisa assim. Relaxa, cara." Mas Camila franziu a testa. Ela também havia notado o veículo. Uma Kombi branca e enferrujada, com vidros escuros que impediam de ver o interior. Havia algo perturbador naquela van, algo que fazia seu instinto gritar que algo estava errado. Na verdade, eu também vi. Tinha uma vibe estranha mesmo. Eles viraram na Rua das Palmeiras, uma via estreita que cortava um bairro residencial antigo. As casas eram baixas e geminadas, com muros altos e portões de ferro. Algumas janelas ainda tinham luz acesa, mas a maioria estava mergulhada na escuridão. O vento frio fazia as folhas das árvores sussurrarem, criando uma sinfonia sinistra que parecia segui-los. "Cara, tô com uma fome absurda", reclamou Rafa, parando em frente a um bar 24 horas que estava fechado. "Que droga, até o seu Joaquim fechou cedo hoje." "Tem aquele posto na saída da cidade", sugeriu Camila. "Sempre tem alguma coisa aberta lá." Ela parou de andar abruptamente, sentindo um frio estranho percorrer sua nuca. Era como se alguém a estivesse observando. Virou-se lentamente, vasculhando as sombras com o olhar. Bruno também parou, seguindo o olhar de Camila. "O que foi?" "Não sei. Tenho a impressão de que estamos sendo seguidos." Ela manteve a voz baixa, mas firme. Seus instintos raramente a enganavam. E agora eles estavam em alerta máximo. Rafa revirou os olhos. "Vocês dois estão paranoicos." "É só o cansaço da festa." Mas mesmo ele começava a sentir uma sensação estranha, como se olhos invisíveis os acompanhassem a cada passo. Eles continuaram caminhando, agora em um silêncio tenso.
O bairro residencial deu lugar a uma área mais comercial, com galpões abandonados e terrenos vazios cercados por alambrados. A iluminação ficou mais esparsa, com postes queimados criando bolsões de escuridão absoluta. Foi então que ouviram o ruído, um motor diesel roncando baixinho como um animal ferido. O som vinha de trás deles, mantendo sempre a mesma distância. Quando aceleravam o passo, o motor acelerava também. Quando diminuíam a velocidade, ele fazia o mesmo. Vocês estão ouvindo isso? Sussurrou Bruno, sua voz tremendo ligeiramente. Camila assentiu, seu coração começando a acelerar. É um carro nos seguindo. Ela se virou rapidamente, tentando identificar o veículo na escuridão. 2 faróis amarelados brilhavam a cerca de 50 metros de distância, mas a forma do carro permanecia oculta nas sombras. Vamos acelerar o passo, decidiu Rafa, assumindo naturalmente a liderança. Se realmente estão nos seguindo, precisamos chegar a um local com mais movimento. Eles aumentaram a velocidade, quase correndo agora. O ruído do motor acompanhou o ritmo, mantendo sempre a mesma distância ameaçadora. O som parecia ecoar entre os prédios vazios, amplificado pela arquitetura urbana decadente. Dobraram uma esquina e se encontraram na rua industrial. Uma via larga, mas completamente deserta àquela hora. Galpões enormes se erguiam como monumentos sombrios de cada lado. Suas janelas quebradas, parecendo olhos vazios, observando a fuga dos adolescentes. Ali, gritou Camila, apontando para um posto de gasolina no final da rua. As luzes neon ainda estavam acesas, criando uma ilha de segurança na escuridão circundante. Eles correram em direção ao posto, seus passos ecoando no asfalto. Mas quando olharam para trás, viram claramente pela primeira vez o veículo que os perseguia. Será uma Kombi branca, enferrujada e antiga, a mesma que Bruno havia visto em frente à boate. Ela se movia lentamente, quase deslizando sobre o asfalto, seus faróis amarelados parecendo olhos predadores fixados em suas presas. Merda, murmurou Rafa, sentindo o sangue gelar em suas veias. Quando chegaram ao posto de gasolina, descobriram que ele estava abandonado. As bombas estavam envoltas em fita de segurança amarela, as janelas da loja tinham placas de fechado e aluga-se. A luz neon piscava esporadicamente, criando um efeito estroboscópico que tornava tudo ainda mais surreal. Não pode ser, gemeu Bruno, olhando ao redor desesperadamente. Esse posto sempre ficava aberto. A Kombi parou do outro lado da rua, seu motor ainda roncando baixinho. Os faróis permaneceram acesos, iluminando os 3 amigos como holofotes em um palco. Por um momento que pareceu eterno, nada aconteceu. Apenas o ronco do motor e o zumbido intermitente da luz neon quebravam o silêncio da madrugada. Então, lentamente, a porta lateral da Kombi se abriu. Uma figura saiu do veículo. Mesmo na penumbra, puderam ver que se tratava de alguém vestido com roupas coloridas e brilhantes. A silhueta era grotesca, desproporcional, como se não fosse completamente humana. Vocês estão vendo isso? Sussurrou Camila, agarrando o braço de Rafa. A figura começou a se aproximar e gradualmente seus detalhes se tornaram visíveis sob a luz vacilante do posto. Era um palhaço, mas não o tipo que fazia festas infantis. Seu rosto estava pintado de branco com um sorriso vermelho que se estendia muito além dos lábios naturais. Os olhos eram cercados por círculos negros profundos e algo metálico brilhava em sua mão direita. Uma faca. Corram! Gritou Rafa. Mas antes que pudessem se mover, uma segunda figura emergiu da Kombi. Outro palhaço, este com um sorriso literalmente costurado no rosto, com fios grossos e manchados de sangue. Seus dentes eram afiados como os de um tubarão, e uma risada aguda e histérica ecoou pela rua deserta. "Olá, crianças", disse o primeiro palhaço, sua voz soando como vidro sendo triturado. "Querem brincar conosco?" Os 3 adolescentes se entreolharam por uma fração de segundo.
O terror estava estampado em seus rostos, mas havia algo mais, a determinação de sobreviver. Corram! Berrou Rafa novamente, e eles correram, deixando para trás o posto abandonado e os risos macabros que começavam a ecoar pela madrugada, perseguindo-os como uma sinfonia do inferno. A primeira parte do pesadelo havia começado. Na escuridão da madrugada, uma Kombi amaldiçoada e seus ocupantes demoníacos transformariam aquela noite em um jogo mortal de gato e rato pelas ruas desertas da cidade. Rafa chegou primeiro à Kombi amaldiçoada, seus pulmões queimando com o esforço desesperado. O veículo emanava um calor sobrenatural, como se fosse alimentado pelas chamas do inferno. A pintura branca descascada revelava símbolos grotescos gravados no metal, runas demoníacas que pareciam pulsar com vida própria. Como vamos destruir essa coisa? Gritou Bruno, chegando logo atrás, ainda segurando o pedaço de mármore quebrado. Camila examinou rapidamente o veículo. O tanque de combustível! Se conseguirmos perfurar... Um uivo inumano cortou suas palavras. Os palhaços estavam a apenas alguns metros de distância, correndo com velocidade que desafiava as leis da física. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa, e o líquido escuro que escorria de seus ferimentos deixava uma trilha fumegante no chão sagrado. Não há tempo, berrou Rafa. Entrem na Kombi! Você tá maluco? Protestou Bruno. Confiem em mim. Rafa puxou a porta lateral com força. O interior do veículo era ainda mais perturbador que o exterior. Bancos cobertos de couro que parecia pele humana e nas paredes dezenas de fotografias de vítimas anteriores. Crianças, adolescentes, adultos, todos com expressões de terror absoluto congeladas para a eternidade. Camila sentiu o estômago embrulhar, mas forçou-se a entrar. Jesus Cristo! Ele não tem poder aqui, riu o palhaço dos dentes afiados. Agora a poucos metros da Kombi. Esta é nossa casa móvel, nosso santuário de morte. Rafa correu para o painel do motorista. As chaves estavam na ignição, chaves feitas de ossos humanos entrelaçados. Ele as girou e o motor rugiu como uma besta selvagem acordando. O que você está fazendo? Gritou Camila. Vou usar esta coisa contra eles. Rafa pisou no acelerador. A Kombi arrancou bruscamente, atropelando o palhaço do sorriso costurado. O impacto foi brutal. O corpo da criatura se despedaçou, mas em vez de sangue, uma névoa negra e espessa se espalhou pelo ar. A névoa se reorganizou rapidamente, reformando o palhaço a alguns metros de distância. Não podem nos matar, gargalhou a criatura. Agora com metade do rosto despedaçado, revelando algo que não era crânio, mas madeira podre e vermes. Somos eternos. Rafa dirigiu a Kombi em círculos pelo cemitério, tentando atropelar os palhaços repetidamente. Mas a cada impacto, eles simplesmente se reformavam, ficando mais furiosos e grotescos. Isso não está funcionando. Gritou Bruno, se segurando nos bancos enquanto a Kombi derrapava entre as lápides. As fotografias! Disse Camila de repente, arrancando uma das imagens da parede. Olhem as datas. Rafa deu uma olhada rápida. A fotografia mais antiga era de 1987, mostrando duas crianças aterrorizadas. A mais recente era de apenas algumas semanas atrás. Um casal jovem. Eles fazem isso há décadas, murmurou Bruno, horrorizado. Quantas pessoas, todas essas almas estão presas aqui, compreendeu Camila. É por isso que eles são imortais. Eles se alimentam do terror e da morte. Do lado de fora, os dois palhaços se posicionaram em frente à Kombi. Seus corpos começaram a crescer, se transformando em versões gigantescas e ainda mais grotescas. O palhaço dos dentes afiados agora tinha 3 metros de altura, com braços que se estendiam como tentáculos. O do sorriso costurado havia se transformado numa aberração com múltiplos rostos costurados por todo o corpo. Parem o veículo, ordenou uma voz que não vinha de nenhum dos dois, mas parecia emergir da própria Kombi. Vocês não podem fugir de nós. Somos parte desta máquina agora. Rafa sentiu as mãos grudarem no volante.
Uma força invisível estava assumindo o controle do veículo, forçando-o a parar bem em frente aos palhaços gigantescos. "Temos que quebrar a conexão", gritou Camila. "As fotografias são a ligação entre eles e as vítimas." Ela começou a rasgar as imagens, mas a cada fotografia destruída, gritos fantasmagóricos ecoavam dentro da Kombi. Não eram gritos de dor, eram gritos de libertação. Vozes de crianças, adolescentes e adultos que finalmente estavam sendo libertos de décadas de prisão. Bruno juntou-se a ela, rasgando fotografias com desespero renovado. "Funcionou! Olhem!" Os palhaços gigantescos começaram a encolher, suas formas se tornando menos sólidas. O líquido escuro que escorria deles agora jorrava como cachoeiras, e seus gritos de fúria faziam os vidros da Kombi trincarem. "Não!" rugiu o palhaço dos dentes afiados, agora reduzido ao tamanho normal, mas perdendo substância rapidamente. "Vocês não podem nos destruir. Observem só", disse Rafa, rasgando a última fotografia, a das duas crianças de 1987. O efeito foi imediato e devastador. Os palhaços se dissolveram completamente, suas formas se desfazendo como fumaça levada pelo vento. Seus gritos finais ecoaram pelo cemitério antes de se transformarem em silêncio absoluto. A Kombi começou a tremer violentamente. Rachaduras apareceram no painel, no volante, nos bancos. O veículo inteiro estava se desintegrando. "Saiam! Saiam agora!" berrou Rafa. Eles saltaram da Kombi no último segundo. O veículo implodiu sobre si mesmo, criando um buraco negro que sugou todos os vestígios da presença demoníaca. Por um momento, o cemitério inteiro foi iluminado por uma luz branca e pura, e centenas de figuras translúcidas se elevaram do chão, as almas finalmente libertas. As figuras fantasmagóricas se voltaram para os três adolescentes. Não havia terror em seus rostos agora, mas gratidão profunda. Uma das crianças de 1987 acenou antes de desaparecer numa luz dourada. "Obrigado", sussurrou uma voz no vento. Então, o silêncio desceu sobre o cemitério. Um silêncio verdadeiro, pacífico, sagrado. As sirenes dos veículos de emergência subitamente se tornaram audíveis novamente. A barreira sobrenatural havia desaparecido, e policiais, paramédicos e bombeiros correram para dentro do cemitério. "Aqui! Estamos aqui!" gritou Camila, acenando para os socorristas. Em poucos minutos, eles estavam sendo examinados pelos paramédicos, envolvidos em mantas térmicas, respondendo a perguntas confusas de policiais que claramente não acreditariam na história real. "Vocês estão seguros agora", disse um policial veterano, o sargento Martinez. "Recebemos uma chamada anônima, dizendo que havia adolescentes em perigo aqui, mas não encontramos nenhum agressor." Rafa, Camila e Bruno se entreolharam. Decidiram tacitamente contar uma versão editada dos eventos, que haviam sido perseguidos por dois homens mascarados que fugiram quando ouviram as sirenes. Quando finalmente foram liberados para ir para casa, já era quase amanhecer. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de rosa e dourado, banindo as últimas sombras da noite terrível. Eles caminharam juntos pelas ruas da cidade, que agora pareciam completamente diferentes, normais, seguras, vivas. "Ninguém vai acreditar no que aconteceu", disse Bruno, ainda tremendo ligeiramente. "Não importa", respondeu Camila. "Nós sabemos a verdade. E mais importante, impedimos que aqueles demônios machucassem mais pessoas." Rafa assentiu, passando os braços pelos ombros dos amigos. "Somos heróis, cara. Heróis que ninguém vai conhecer, mas heróis mesmo assim." Eles se separaram na esquina onde sempre se despediam, cada um indo para sua casa. Prometeram se encontrar na escola na segunda-feira para falar sobre tudo, para processar o trauma juntos. Rafa chegou em casa primeiro. Seus pais ainda dormiam, sem saber que o filho havia enfrentado forças demoníacas e salvado incontáveis vidas futuras.
Ele tomou um banho longo e quente, tentando lavar os últimos vestígios daquela noite terrível. Quando finalmente se deitou, o sol já estava alto no céu. Fechou os olhos, finalmente se permitindo relaxar. E então ouviu, muito distante, quase imperceptível, mas inconfundível, o som de uma buzina. Uma buzina familiar. Rafa saltou da cama e correu até a janela. Vasculhou as ruas com os olhos, procurando qualquer sinal de uma Kombi branca. Nada, apenas carros normais. Pessoas normais, começando mais um dia normal. Ele balançou a cabeça, tentando se convencer de que havia sido sua imaginação. O trauma da noite anterior, nada mais. Mas no fundo de sua mente, uma pequena dúvida persistia. Eles realmente haviam destruído os palhaços para sempre? Ou apenas os haviam enviado de volta para qualquer dimensão sombria de onde vieram, esperando pela próxima oportunidade? 3 quarteirões de distância, Camila também olhava pela janela de seu quarto. Ela havia ouvido a buzina também. E Bruno, em sua casa do outro lado da cidade, estava fazendo exatamente a mesma coisa. Os 3 amigos, separados pela distância, mas unidos pela experiência, compartilhavam a mesma dúvida terrível. Na cidade, a vida continuava normal. Pessoas iam trabalhar, crianças brincavam nos parques, famílias se reuniam para o almoço de domingo. Mas em algum lugar, nas sombras entre a realidade e o pesadelo, uma buzina ecoava baixinho, esperando. 6 meses se passaram desde aquela noite no cemitério. Rafa, Camila e Bruno se tornaram ainda mais unidos pela experiência compartilhada. Eles nunca mais falaram sobre os palhaços demoníacos com outras pessoas, mas entre eles, ocasionalmente tocavam no assunto. A vida havia voltado ao normal. Escola, amigos, festas, relacionamentos. Mas todos os 3 notaram que nunca mais saíam sozinhos à noite. Sempre em grupo, sempre atentos aos sons da madrugada. E de vez em quando, muito raramente, mas o suficiente para não conseguirem esquecer completamente. Um deles ouvia uma buzina distante ecoando pela noite. Porque algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas esperam nas sombras, pacientes como a própria escuridão, aguardando a próxima noite de risos macabros.